Fala, peregrino, seja muito bem-vindo aqui ao canal Fatos Maçônicos, e nesse vídeo de hoje nós vamos falar um pouquinho a respeito da influência da maçonaria em alguns filmes, né? Vamos dar um patamar geral nessa história e ver o que eu acho. O pessoal perguntou o que eu acho aqui. Vamos direto à pergunta, que é o seguinte, aqui é a pergunta do João Marconf. Esses nicknames aí da internet são interessantíssimos, né? Mas ele perguntou aqui, ó, Luiz, o que você acha sobre a influência e referências maçônicas em filmes? Certo? Na maioria das vezes de forma muito fantasiosa. Pois é. Por exemplo, do Inferno, né? A sequência dos filmes Código da Vinci, a Lenda do Tesouro Perdido, etc, etc, etc. Bom, primeira coisa, se você está chegando aqui pela primeira vez, vou fazer um convite, né? Vou pedir uma gentileza da sua parte, você que é uma pessoa fantástica, e caso não seja inscrita aqui no canal Fatos Maçônicos, faça a sua inscrição, já deixa o like e ative as notificações, e assim você fica por dentro de todos esses assuntos, né? Eu me chamo Luiz Miller, sou mestre maçom e faço parte da Ordem Maçônica Universal. Apesar de estar meio constipado, meio resfriado, com esse nosso clima interessante, né, que vai de 30 para 15 de um dia para o outro. Pois é, então, João, a questão é a seguinte, né, cara, a maçonaria é uma coisa muito interessante. Tem alguns pontos aí que eu queria relatar. Então, você vê, né, que sempre tem algumas coisas muito fantasiosas, como você bem colocou aí, né? Filmes são feitos para entreter as pessoas, né? Quanto mais mirabolantes, quanto mais fantasiosos, né? Mais gera polêmica, né? Aquelas questões, por exemplo, de teorias de conspiração, coisas que existem nesse sentido, né? Acabam sendo transportadas para os filmes, né? O que eu acho interessante, obviamente, eu adoro, né? Lenda do Tesouro Perdido lá com o Nicolas Cage, eu acho fantástico, né? Assim, um entretenimento bacana, né? Traz, assim, mostra a questão da simbologia, muitas vezes, né? Mas você veja, por exemplo, né? Lá eles vêm de uma lenda, né? Na questão que, por exemplo, os maçons, primeira coisa, né? Os maçons seriam os herdeiros, né? Uma continuação da ordem dos Cavaleiros Templários, certo? Né? Isso não se legitima de forma nenhuma, porque a ordem acabou em 1328, né? E as questões ligadas ao templarismo surgiram dentro do seio da maçonaria, que é uma ordem totalmente diferente dos Cavaleiros Templários, né? Mas eu já vou explicar. Ela surgiu em 1736, 1737, 38, através do discurso do Cavaleiro Ramsay, né? Que fez um discurso lá na França. Ele era um orador e ele queria trazer essa questão dos valores espirituais, né? Que a maçonaria seria um grande recipiendário, como eu sempre falo, né? De uma série de valores espirituais e valores das ordens de cavalaria. Então foi colocado dessa forma, né? Inclusive há uma confusão porque ele fala de cruzados, né? No discurso de Ramsay, né? E foi interpretado como templários. Templários e cruzados são coisas muito diversas, são muito diferentes, né? Os templários, eles tinham uma ligação íntima com a igreja, né? Certo? Então eles obedeciam ao Papa e o mestre, né? Que a gente acabou conhecendo como grão-mestre, certo? Os cruzados não, eram pessoas, muitas vezes assim, era o segundo, terceiro, quarto filho de uma pessoa nobre, né, que se dispunha a lutar pela Europa na Terra Santa, sabe? Daí tem uma série de questões. Eles queriam barrar, assim, os árabes, na verdade, que estavam crescendo, né, estavam crescendo bastante. Eles queriam barrar esse crescimento árabe, grosso modo falando, né? E claro, eram cristãos, acabavam tendo, né, os valores dos cavaleiros, por exemplo, eram muito parecidos, né? Então os valores de cavalaria são anteriores aos valores dos templários, né? Os templários acabaram adotando essa questão na questão da proteção da igreja. Então você pega lá quais são os valores da cavalaria: a força, né? A proteção aos fracos, né? Proteção às mulheres, ser gentil, ser caridoso, são alguns dos valores, né? E dentro desses valores, quando surgiu a ordem dos templários, eles colocaram também a proteção à igreja, certo? E
Depois disso daí acabou se tornando meio que um senso comum, né, na Idade Média, nesse período, né, 476 a 1453. História da humanidade, muita coisa depois foi romantizada, né? Então você veja, existem histórias e existem romances, vamos pôr assim, certo? Vamos pôr desse jeito. Claro que a sétima arte, o cinema, os vídeos, etc, etc e tal, né? Você vê que eles têm que dar aquele temperinho a mais. Mas muitas vezes não correspondem à verdade, né? Aquilo é um romance, né? Se tiver essa observação, certo? Você observa, é bacana de assistir, né? O entretenimento, etc, certo? Mas você não pode levar, por exemplo, o que está escrito ao pé da letra, né? Nas questões, aqui nesse você perguntou aqui do Código da Vinci, por exemplo, né? Então você veja, ele fez lá o Dan Brown, né? Que eu acho fantástico, particularmente eu acho fantástico como entretenimento, né? Vamos dizer assim, ele influencia as pessoas, na verdade, a questões muito antigas, lá como o Priorado de Sião, né? Só que você veja, que nem na história lá, ele pegou o Priorado de Sião, depois pegou a Maria Madalena, certo? Uma vertente lá que assim, muito pouco explorada, e hoje em dia já tem até organizações que falam dessa coisa, que Maria Madalena seria uma espécie de companheira de Jesus Cristo, certo? E teria tido uma linhagem, né? Do sangue real, né? Sangue real, certo? Então isso daí, na verdade, é tudo mito, é uma metáfora, não chega nem a ser uma metáfora, né? Seria uma fantasia, né? Seria assim, o correto seria uma fantasia, quer dizer, aquilo não procede. Não procede de forma nenhuma. Certo? Dentro da religião, por exemplo, isso daí seria considerado um sacrilégio, inclusive. Só que hoje, com dificuldade, cada um faz o que quer e tal, né? Ou seja, o resumo da ópera nessa questão toda é que sim, você pode ir lá assistir o Código da Vinci, a Lenda do Tesouro Perdido, o do Inferno, lá, é o John Depp, se eu não me engano, certo? Você pode assistir, sabe, eles vão dar uns toquinhos de maçonaria aqui e ali, né? Sempre é muito misterioso quando aparece alguma coisa, né? De maçonaria, sempre dão aquele glamour dark side, assim, vamos pôr desse jeito, certo? Mas não condiz a realidade. Aquilo ali é uma fantasia, muitas vezes, né? Como essa história que eu falei. Não existe, por exemplo, uma descendência, né? Que tem uma descendência e tudo fica secreto, sabe? Isso daí é sacrilégio e heresia, até, eu digo mais, né? Então, tem que se tomar cuidado que saber o que está vendo, né? Você pega um conto, por exemplo, você pega um livro de história, ele vai relatar a história, ele tem como é que é, referências, né? Você vai atrás das referências, né? Você vai pegar um livro de fantasia lá, Senhor dos Anéis, por exemplo, né? Você vai pegar o Senhor dos Anéis, que virou filme depois, né? Aquilo lá também é uma fantasia, obviamente, né? É da visão mitológica que o pessoal lá da Europa, do norte da Europa tinha, né? Você vai ver, em muitos contos, por exemplo, né? Tinha elfos, tinham gnomos, né? Tinham fadas, sabe? Esses seres mitológicos, né? E o que são, afinal de contas, essas questões, certo? São visões que o povo antigo, né? Que não conseguia, na verdade, queria passar mensagens, né? Porque os mitos, eles têm mensagens por trás, né? Então, esses seres mitológicos também trazem, de certa forma, mensagens por trás, que são interessantes de se conhecer, certo? Mas você não pode nunca fazer uma interpretação ao pé da letra, né? Você vai ver a pessoa vê, por exemplo, esse filme da Lenda do Tesouro Perdido, vai achar, se observar, na verdade, assim, de uma forma muito infantil, né, vamos por desse jeito, né, vai achar que a maçonaria, por exemplo, veio dos templários, né, e que existe lá, que nem eu lembro lá tinha o policial, né, tinha um policial que usava um anel da maçonaria, certo? Nesse filme, e vai achar que a maçonaria de fato assim seria uma espécie de corporação que está escondida. Cara, isso daí é coisa para criança, né? Quem acredita em Papai Noel, claro, Coelhinho da Páscoa, essas coisas, tudo bem, né? Daí você crê nisso daí, né? Você acredita em Papai Noel, não vai destoar muito da crença da pessoa. Mas é fantasioso, né? É divertimento, então tem que se tomar muito cuidado com essas questões. Pois é. Então essa é a minha opinião aqui. Ele perguntou o que você acha. Eu acho disso, né? A influência eu acho bacana, né? A título de entretenimento, até aponta a existência da organização, né? Que
que se vê, né? Que ela existe, obviamente, né? Mas a maçonaria é um troço sério, tem uma doutrina por trás, né? E, obviamente, livros, revistas, a gente vê teorias de conspiração, né? Até falando bem, falando mal, mas tem muita coisa que é fantasiosa, né? Maçonaria tem que se debruçar, procurar entender, conhecer a doutrina. Então é uma coisa muito, como eu falo, homeopática, né? No sentido que tem que ser feito para e passo, sempre, de uma forma contínua. Beleza? Então essa é a minha opinião a respeito dessa questão. Nesse vídeo de hoje eu vou ficando por aqui e conheça lá os meus materiais com referência, obviamente, né, que vão levar você de forma segura, passo a passo, um entendimento muito mais amplo do que se trata a maçonaria. Lá no meu site luismiller.com.br, cursos em vídeo e livros. Te aguardo lá dentro dos cursos, obviamente. Até o nosso próximo encontro. Um fortíssimo e grande abraço.